Eu estou completamente engajado no mesmo pensamento que você tem sobre a gestão do ponto de vista do lucro, não só o lucro operacional financeiro, mas o lucro social. Exato. Tudo isso que às vezes é tão difícil de ser tangível. Exato. E a sustentabilidade do projeto. Ou seja, se aquele projeto que nós temos, aquele sonho que nós temos, ele não der lucro, você não consegue manter o sonho. Exato. Né? Eu não tenho dúvida quanto a isso. E concordo 100%. A gente falou muito sobre o eu, né? Sobre nós, como é que a gente gere, a maneira com que a gente consegue se defender sobre quanto é árduo para nós, né? Manter a nossa atividade na saúde, especialmente trabalhando com alto custo que a gente tem em relação aos nossos pacientes. E quando a gente é líder, como é que a gente faz para manter isso? Vamos tentar dar um exemplo. Aquela galera que está ali atrás da câmera, que está nos assistindo agora, como é que a gente faz para liderar? Qual o papel do líder para gerir a emoção, a gestão da emoção das equipes, gerir gente, né? Eu tive um entrevistado aqui, Miguel Lanes, o cara é um fera da inteligência artificial. Eu te falei que eu estava falando muito sobre isso. Eu me incomodei muito com muitos colegas que estavam falando que nós médicos vamos dirigir Uber e nós estamos desempregados, que a inteligência artificial vai fazer a medicina. E eu gravei vários vídeos falando que eu não vou dirigir Uber. Eu tomei para mim tentar dar as minhas respostas, né? E eu cheguei à conclusão, e assim como muita gente chegou à conclusão, que a relação interpessoal vai manter a gente como médico. Que a inteligência artificial vai saber muito de doença, mas eu vou continuar sabendo muito de doentes, assim como os enfermeiros, assim como os psicólogos e assim por diante. Hoje, se você tiver que tratar a saúde mental das suas equipes, manter os caras felizes funcionando, como é que você faz? Pois é pergunta de 1 milhão, né? É. E o barato disso, quando a gente fala de liderança, existe um momento em que são CPFs, pessoas que formam um CNPJ, empresas. Mas depois que você cria um CNPJ, mesmo o fundador, vai passar o tempo, os CPFs ali dentro mudam. Mas a gente vai sempre trabalhando a cultura, o propósito. E quando a gente fala de liderança, a liderança normalmente é a pessoa que está na posição mais rarefeita, né? Que ela está mais acima. E quanto maior a sua posição, mais rarefeito é o ar, mais instável é a sua posição e mais talvez a sociedade cobre, mas mais do que a sociedade, você se cobre a ser o infalível. Então, o primeiro ponto é, temos que cuidar de quem está à frente. O líder, se eu quero que esse líder replique um ambiente saudável, ele tem que ser cuidado. Se eu quero uma liderança que dê conta de botar pessoas para o seu melhor desempenho, eu tenho que dar conta de que essa liderança tenha formação para isso. E para essa liderança formar isso, a política da empresa não pode ser um decalque do papel de parede. E a política da empresa, quem constrói são as pessoas. Então, a liderança, ela precisa ter autonomia. A liderança precisa ter suporte. A autonomia vem de suporte. Você, como líder, você tem uma entrega. Eu tenho uma capacidade instalada. Isso tem que ser produtivo. Empresas doentes, empresas que não dão lucro, quebram, não geram emprego, não atendem. A gente está vendo aí notícias de cooperativas médicas aqui no Rio de Janeiro que não tem dinheiro para comprar medicamento para as pessoas. O que as pessoas fazem? Então, se não tiver dinheiro, empresa doente quebra. Ponto. Então, você precisa trazer isso de uma maneira muito transparente e você precisa entender que essa liderança vai ter que tomar decisões. Existe um aspecto que é você permitir que essa liderança seja humana. Se a gente tiver um líder e a gente der valor a ele quando ele for ou mártir, né? Bota tudo nas costas que aguento, manda, cara, vai morrer. Ou o líder que é herói, você também vai morrer. E o pior, quando você valoriza enquanto empresa o mártir ou o herói, você está valorizando uma cultura de individualismo. Porque eu sou o herói, deixa comigo. Tá bom, deixa contigo o teu plantão.
Você vai embora, você acaba, você morre, você quebra. A cultura, a política tem que proclamar o trabalho em equipe. O resultado de todos. A justiça entre as pessoas. Eu não posso ter um trabalho onde eu tenho um grupo de médicos, um grupo de psicólogos, de pessoas que não sabem qual é a entrega. Que não sabem, de repente, mas vem cá, por que ele foi promovido? Por que ele se tornou supervisor? Qual é o critério objetivo disso? Você tem que ter transparência, você tem que ter coerência. Esse líder tem que ser uma pessoa de confiança. E essa confiança vem na medida em que ele também se mostra humano. Gente, dá um tempo, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Eu preciso pensar. Se um líder coloca essa fragilidade, isso não é fragilidade, isso é humanidade. Ele está atraindo as pessoas, espera aí, deixa eu ajudar. Esse é o meu líder, eu quero ajudar. Porque se ele não conseguir tocar o barco, a gente não está aqui. E olha que barato, você começa a promover uma cultura de ajuda, de liderança na forma mais essencial da palavra. Eu estou aqui por você. A gente estava lá pelo nosso líder. O trabalho que a gente viveu, a gente tinha um líder que a gente se inspirava. E era um cara que sentava, comia junto com a gente, escovava o dente ali do lado, falando dos problemas. Cristina, me ajuda. Cara, quem sou eu para ajudar Nelson Teich? E ajudei, um gigante. Como você certamente tem a sua equipe e tem as pessoas que, cara, eu tô aqui para fazer a missão, a vocação do Paulo, cuidar de mais gente. Então a gente precisa ter uma empresa que declare de maneira honesta os seus princípios, os seus valores, os seus propósitos, um líder que não seja valorizado pela individualidade, porque assim ele consegue desdobrar o trabalho coletivo, que é o único que faz a gente ter um trabalho que vale a pena, entregar, superar desafios, deixar sementes para amanhã. Eu quero mais é que o pessoal que trabalha comigo hoje seja tão bem reconhecido no que faz, que ganhe espaço para me substituir se amanhã eu não estiver aqui, para ir para um outro lugar. O líder de verdade, ele se cerca de pessoas que são muito mais competentes do que ele. Ele só sabe fazer pergunta e botar o povo junto. Eu brinco que quando eu passei para ser CEO, meus últimos 5 anos, eu fui CEO de uma empresa, e é o nome chique que se dá para o presidente, né, de Chief Executive Officer, o chefe executivo do escritório. Mas eu tinha uma outra tradução, eu sou a chefe de evangelização. Eu estou aqui para tentar pregar a paz entre as pessoas, porque o que você mais tem é problema entre cliente, fornecedor, prestador de serviço, profissionais. Então o líder vai ser aquele que se cerca, faz pergunta, sabe fazer pergunta, porque as pessoas, espera aí, boa pergunta, como é que encontra essa solução? Então, o líder não tem medo. Quando eu falei aqui dos fundamentos da felicidade, gentileza é o último. E uma das coisas que a gentileza faz é eu poder fazer um favor a você. Por que eu não posso te prestar um favor? Isso vai te minimizar em quê? Se você aceita um favor, é sinal de que você depende de alguém, é sinal de que você é inferior a alguém, porque alguém teve que te socorrer. Que construção é essa? Então, são essas as coisas que a gente precisa desconstruir. Uhum. E a empresa, valorizando esse posicionamento enquanto pessoa, ela tem tudo para se tornar perene e para ter um lugar de gente feliz, produzindo mais, engajado e com muita vontade. E faz diferença um grande hospital, uma clínica, um consultório? É diferente essa hierarquia, essa forma de gerir grandes equipes, pequenas equipes? Na realidade nossa da saúde, o quanto isso é diferente? Olha, eu como CEO estive à frente de 12 mil pessoas. Eu como diretora de operações estive à frente de 2 mil. Eu como diretora hoje de um hospital, eu tenho 500 pessoas. Então, navegando entre público e privado, entre milhares ou dezenas de pessoas, é claro que você vai ter, quanto maior o teu cenário, maior talvez a complexidade e os fatores que você não consegue influenciar. Mas hoje estar num lugar pequeno, uma coisinha que acontece ganha uma dimensão gigantesca.
E no final, quando a gente está falando de saúde, errar com um é 100% para a vida daquela pessoa. Então, eu digo para você que se eu estou num lugar maior, eu tenho que ter também uma estrutura mais robusta, uma estrutura maior para dar conta daqueles desafios. Então, são complexidades diferentes, mas todas requerem que você tenha a mesma abertura para aprender coisas novas. Quando eu ia prestar contas em Londres, eu vou te dizer que hoje eu me sinto tão desafiada quanto. Só que aqui eu não preciso pensar em inglês. E aqui eu, em tese, posso parecer mais protegida. Mas o que eu faço e o que eu respondo repercute muito mais. Então, todo trabalho, independente do que você faça, vai ter complexidade. Todo. E em especial a saúde. A gente não tem recall, a demanda é puxada, ou seja, eu preciso que alguém me provoque para consumir isso. Eu lembro que quando eu trabalhava lá como diretora de operações, dezembro e janeiro eram os meses que eu tinha menos tratamento começando. Gente, mas câncer aparece toda hora. Cirurgia eu entendo, você deixa a cirurgia para as férias, mas e o câncer? Tem muito paciente que deixa para começar o tratamento depois que passa o Natal e Ano Novo, porque não sabe se vai ter chance de viver o Natal e Ano Novo com a família de novo. Então, a gestão administrativa, o dia a dia do trabalho, é demanda puxada sempre. Ou seja, eu preciso que aconteça alguma coisa para puxar trabalho. E todos vão ter a sua complexidade. É onde você encaixa a sua resiliência. Peraí, quando eu saí, na pandemia, eu vivi minha primeira demissão. Trabalhava numa multinacional, respondendo pela operação em todo o Brasil. Mas naquele momento a empresa precisou fazer uma redução. Eu era vice-presidente, tinha o presidente, tinha diretores. Naquela época, eu trabalhava numa empresa de diálise. Cada vidro de heparina que você usa para fazer hemodiálise, que custava R$8, virou R$800. Aquela inflação louca que a gente viu de uma luva, uma máscara custava 80 centavos, R$60. Então, vivi minha primeira demissão. Eu falei, caramba, o que eu faço agora? Nunca tinha sido demitida. E aí, de repente, eu me deparei com uma proposta para fazer um trabalho fora na Holanda, para trabalhar numa grande aqui do Brasil, ou para ser CEO de uma empresa familiar. E eu escolhi essa experiência diferente, ser CEO de uma empresa familiar. E eu te digo que todas as propostas vieram e teriam a sua complexidade, o seu glamour, o seu erro e acerto. Qualquer trabalho. Eu acho que se você pega para ser dono daquilo, qualquer trabalho vai te dar sempre muito trabalho, muito prazer e muita recompensa naquilo que você faz.